Olá, boa noite. Já está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente sempre fala aqui depois do radar. Termina o radar, termina a boa música do radar e a gente começa e fica aqui até às 7 horas da noite, tratando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito comercial e direito imobiliário. São esses os temas que vocês podem perguntar. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito de qualquer um desses assuntos que eu mencionei aqui, vocês podem escrever para a gente, podem telefonar para a gente, podem mandar um WhatsApp para a gente através desses endereços que estão aí na tela. consumidorempauta@tve.com.br é o nosso e-mail. O nosso telefone fixo é o 3230 1530 e o nosso WhatsApp para perguntas, né? Vocês mandem perguntas pelo nosso WhatsApp, é o 985-946-773, o prefixo é 51, o prefixo aqui de Porto Alegre. 985-946-773. São esses os endereços para que vocês perguntem para a gente. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu tenho, antes de anunciar a presença dos meus convidados aqui, a alegria enorme de mandar um abraço para os telespectadores lá de Santana do Livramento, que estão nos assistindo através do canal 8, tá bem? Nós temos muitas perguntas aqui de Santana do Livramento, podem mandar mais que a gente fica sempre contente em atender Santana do Livramento. Qualquer hora a gente vai lá para tomar um vinho, comprar um queijo, uma coisa assim, né? Ali em Ribeira. Quero também mandar um abraço para o Leonardo Francisco de Oliveira Santos. Ele é esposo da Adriane. E eu já disse para vocês que eu almoço todos os dias ali na Rua da Praia e eles estão sempre lá no restaurante. A Adriane está sempre lá no restaurante atendendo as pessoas com a maior alegria do mundo. Então, um abraço para o Leonardo e para a Adriane, tá bom? E para todos os telespectadores que estão nos assistindo também. Hoje, como eu disse, vamos tratar de direito do trabalho e eu tenho o prazer de receber aqui Dr. Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo certo? Boa noite aos queridos telespectadores. É um prazer enorme estar de volta aqui na TVE. Uma camisinha com uma gravatinha vermelha, que é para não deixar dúvida, né, doutor? Tem que ser. É, tá certo. Vermelho e preto está em alta, né? Então... tá bem. Com o doutor Marcelo está o doutor Rodrigo Vogelmuth. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, Machado. Boa noite, Marcelo. Boa noite, telespectadores. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando hoje sobre direito. Eu acertei o sobrenome, meu nome. Acertou, exatamente. Não é muito difícil, não. Tem um monte de letras aqui, mas é Vogelmuth. Isso, é uma salada de letras. É uma sopinha de letrinhas, né? Mas tudo bem. Vamos lá então, porque esse dia eu já fui xingado aqui, porque eu falo muito e pergunto pouco. Então eu vou perguntar muito e falar pouco hoje, tá bom? Primeira pergunta para o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Doutor Marcelo, o Fernando mora na cidade de Sapucaia do Sul. Ele trabalha como marceneiro desde 2014. A empresa falou que vai demiti-lo por falta de demanda, mas disse que só pode pagar a rescisão dele em 10 vezes. Ele pergunta se eles podem fazer isso. E, além disso, me pagam R$1.000 por fora. Será que eles vão acertar esse valor nas verbas rescisórias? Não? Olha, Machado, essa pergunta, ela comporta duas respostas. Uma de um mundo ideal e outra de um mundo real. Vamos começar pelo mundo ideal. O que diz a CLT? A CLT diz que não, que as parcelas rescisórias, as verbas rescisórias, elas devem ser pagas em uma única vez, 10 dias após o término do contrato de trabalho. Então, não é lícito ao empregador efetuar o pagamento das parcelas rescisórias em 10 vezes, como pretende aqui o empregador do Fernando, certo? Isso não é possível. E se ele fizer isso, estará sujeito a uma multa prevista lá no artigo 477 da CLT.
Agora vamos para o mundo real, né, Machado? A situação é a seguinte, cada vez mais as empresas estão passando por dificuldades, o país está passando por dificuldades financeiras e isso vem acontecendo com uma certa frequência, o pagamento das parcelas rescisórias dessa forma. Ele tem duas opções, eu diria. A primeira é contratar um advogado desde já para ingressar com uma ação buscando o pagamento tão somente das parcelas rescisórias, que isso torna uma ação mais simplificada, uma ação mais simples, solicitando já na petição inicial o bloqueio de valores, porque não há discussão a respeito do pagamento dessas parcelas. Uma segunda opção seria, talvez, então, aceitar esse acordo, mas aceitar esse acordo em juízo, através de um acordo extrajudicial, pagamento em 10 vezes, mas com a fixação de uma cláusula penal alta, uma cláusula penal de 30%, 40%, para a hipótese de, havendo inadimplemento, pelo menos ele ter uma certa compensação em relação a esse pagamento parcelado aí que está sendo feito. Mas, objetivamente, não é possível fazer o pagamento das parcelas rescisórias de maneira parcelada, como está pretendendo o empregador do Fernando. E esses 1.000 que ganham por fora? Esses 1.000 que ganham por fora, no mundo ideal, devem ser pagos também, porque eles têm os reflexos desses R$1.000 em aviso prévio, no fundo de garantia, na multa de 40% do fundo de garantia, no 13º e nas férias proporcionais. Então, esses R$1.000 que são pagos por fora, eles também devem integrar as parcelas rescisórias devidas ao Fernando. Que coisa, certo? Tem muita gente que faz isso, né, doutor? Bastante, cada vez mais. Lamentavelmente. Doutor Rodrigo Vogelmuth, a primeira pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada, mas que mora aqui em Porto Alegre. Trabalho em um grande hospital e descobri que estou grávida. Estou com medo de falar para minha chefe e ser demitida. Me falaram que depois da reforma trabalhista, se eu ficar grávida, serei imediatamente afastada do trabalho por causa da insalubridade. E essa pessoa quer saber se isso é verdade. Bom, Machado, na verdade, a comunicação da gravidez não é uma obrigação exigida. Ela deve ser comunicada por uma questão de um princípio de uma boa-fé contratual, em uma relação que deve ser o mais possível transparente, o mais transparente possível entre o empregado e o empregador. Então, ela deve sim comunicar a questão da gravidez. Essa comunicação, ela pode ser feita de uma forma formal, não é uma exigência também. A gente, como advogado, aconselha que se o faça, que por um método de apresentar o ultrassom ou o exame de sangue para comprovar o estado da gravidez. No caso em especial, ela menciona que ela tinha uma atividade insalubre. Então, se faz necessário a comunicação ao empregador para que ela tenha que ser afastada da atividade insalubre. Hoje, o Supremo Tribunal Federal exige que o empregador afaste o empregado por conta dessas questões da insalubridade. Então, por isso, a comunicação deve ser feita à empresa, para uma questão de saúde. A questão com relação ao medo que a telespectadora menciona de perder o emprego por conta da comunicação, isso não existe, porque ela estará protegida, terá sua garantia à estabilidade, ao emprego, comunicando ou não o empregador. Então, ela estará protegida. Doutor Marcelo, tem uma pergunta aqui que chegou por telefone de um telespectador chamado Paulo Roberto, que mora no bairro Partenon. Ele é portador do vírus HIV e pergunta se pode ser demitido. Quando ele vai buscar remédios, na volta, o chefe não passa trabalho para ele e discrimina. Ele quer saber se isso é assédio moral e o que ele deve fazer. Olha, Paulo, a pergunta é se você pode ser despedido. Pode, mas não pela doença. Né? Não pela doença. Se a despedida tiver qualquer relação com a doença, será considerada sim uma despedida discriminatória. Nós temos uma súmula do TST
eu não recordo o número, não me lembro se é 471, não recordo o número, mas nós temos uma súmula que inclusive atribui ao empregador o ônus de comprovar que aquela despedida não foi discriminatória, né? Então, o trabalhador portador do vírus HIV, que ele é despedido, cria-se uma presunção que aquela despedida foi discriminatória. Então, pode ser despedido se a despedida não tiver qualquer relação com o problema da doença, poderia, tá? Mas se você acha que está sendo discriminado e por isso será despedido, aí não. Aí o Tribunal Superior do Trabalho, através de uma súmula do enunciado, diz que não é possível, que essa despedida é considerada uma despedida discriminatória. E essa questão do assédio moral, que ele diz que sofre porque quando ele volta não dão trabalho para ele, isso aí é uma coisa que ele vai resolver no tribunal também. Também vai ser resolvido no tribunal. O assédio moral é aquela conduta reiterada do empregador que busca, de alguma forma, diminuir o trabalhador, agredir a moral do trabalhador. Então, se isso estiver acontecendo, ele poderá, sim, buscar um ressarcimento futuro na Justiça do Trabalho. Doutor Rodrigo Vogelmuth, a dona Maria Antônia, ela mora na cidade de Gravataí. Ela disse que trabalhou durante um mês numa loja de conveniências e pediu demissão, pois não aguentou a forma como ela era tratada. Gostaria de saber quais são os meus direitos e quanto tempo terei que esperar para receber. Bom, em primeiro lugar, a gente não tem o conhecimento aqui da telespectadora, ela menciona que ela foi maltratada, mas não especifica exatamente quais foram os maus tratos sofridos. É possível, sim, uma reclamação trabalhista pleiteando um dano moral por conta de um tratamento desigual, por conta de um tratamento vexatório ou algo lesivo ao funcionário, que tenha acontecido ao funcionário. É possível, sim, o ingresso de uma reclamação trabalhista. Os valores de recebimento, ela tem até o período de 2 anos após a saída dela para ingressar com a ação. Ingressado com a ação, então ela terá todo o rito processual, todo o processo, o trâmite do processo, para então poder receber os valores. Dentro dessa ação trabalhista, também é possível que a funcionária possa pleitear direitos que possam ter sido descumpridos ao longo da relação contratual. Exemplo, horas extras que não foram alcançadas, algum adicional de insalubridade ou periculosidade. Não somente a questão do dano material, mas outros pedidos também decorrentes da relação trabalhista. O que ela pergunta mais objetivamente, doutor, é o seguinte: se ela gostaria de saber, ela trabalhou um mês um mês numa loja de conveniência. Ela quer saber os direitos que ela tem de receber, quanto que ela tem que receber, eu acho que é 1/12 de cada parcela, e quanto tempo ela vai demorar para receber isso aí. Em geral, se ela não entrar com ação nenhuma na justiça. Se ela não entrar com nenhuma ação na justiça, aí vai estar facultado ao empregador o pagamento dessas verbas. É claro que administrativamente, não na via judicial. Então ela vai ter direito a receber, se ela trabalhou um mês cheio, vai ter direito a receber o salário do mês, vai ter direito a receber 1/12 das férias, 1/12 do 13º, conforme a relação que ela, não sei se existem outras obrigações nessa relação contratual. E quanto tempo o patrão tem para pagar isso para ela? Na verdade, a partir do momento que há o término do contrato de trabalho, até 10 dias para realizar esse pagamento. Então tá, Maria Antônia. Então, essa é a previsão legal. Você já faz 10 dias, já está com o dinheiro na mão aí. Tá bom? Doutor Marcelo, vou lhe fazer uma pergunta aqui do Ivanir, que mora na cidade de Dois Irmãos. Ele quer saber o seguinte: se o patrão pode dar o primeiro dia de férias, se as férias podem começar numa sexta-feira. Isso é o que ele quer saber. A partir do momento que há o término do contrato de trabalho,
Olha, Ivanir, se o teu descanso semanal remunerado for no domingo, aí não pode dar na sexta-feira, ele vai ter que, o período de férias teria que se iniciar na quinta-feira, isso porque a reforma trabalhista trouxe lá uma disposição que diz que as férias, o período de férias, ele não pode começar 2 dias antes de feriado ou do descanso semanal remunerado. Então, se o teu descanso for aos domingos ou for no domingo, o teu empregador não poderá iniciar esse período de férias na sexta-feira, certo? Doutor Rodrigo, a dona Karina, ela é empregada doméstica e tem 4 anos de trabalho. Ela pergunta se ela tem que ter 5 anos de carteira assinada para receber o PIS/PASEP. Bom, Machado, infelizmente a questão como ela narra que ela é empregado doméstico, o empregado doméstico ele não tem direito à percepção do PIS, porque ele está ligado ele não está ligado a um empregador jurídico, né, uma empresa. Ele está ligado a um empregador físico e, portanto, não há um centro de custeio para que possa gerar o PIS. Então, o empregado doméstico, ele não terá direito a receber o PIS. Doutor Marcelo, o Júlio César mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ele disse que foi demitido na semana passada e a empresa perdeu a carteira de trabalho dele. Até agora não acertaram nada comigo e nem me mandaram ficar em casa esperando. Acho bom ele sentar um pouco, né? O mercado em que eu trabalhava fica perto da minha casa. Quero saber o seguinte, caso não me paguem, posso pegar um rancho de graça? Essa é muito boa, né? O cara, não recebi, vim aqui buscar o meu fazer o rancho, em espécie. Garantir a ceia de Natal já. Claro, né? lógico. Que coisa. Olha, seu Júlio, vamos começar aqui do início. Extravio da carteira de trabalho, dano moral. Tá? Se não me engano, a gente tem até a súmula já disso aqui no nosso Tribunal Regional do Trabalho, certo? É um documento importantíssimo que ele é utilizado lá no futuro, na aposentadoria, então o empregador deve guardar e zelar a carteira de trabalho do trabalhador, sob pena de pagar a indenização por danos morais e, eventualmente, até materiais. Em relação ao tempo, semana passada, que ele refere aqui, 10 dias, como o doutor Rodrigo falou, encerrado o contrato de trabalho, a empresa tem 10 dias para fazer o pagamento das parcelas rescisórias. Se não fizer, já está em mora, já tem uma multa do artigo 477 da CLT. Em relação à parte final da pergunta, vontade dá, né, Machado? Já tive vontade de fazer umas coisas parecidas, mas, enfim. Mas não pode, né? Não pode. Isso seria aquilo que nós chamamos de autotutela, justiça com as próprias mãos, então isso não pode. Você teria que, para buscar esse rancho, ou teria que ter ou o consenso do seu empregador ou uma decisão judicial, né? Uma decisão judicial que pode ser até no sentido de buscar bens, alimentos, freezer, o que tiver no estabelecimento. Enfim, desde que o juiz decida. Desde que o juiz decida, certo? Agora, se eles não lhe pagarem, procure imediatamente um advogado. E por que eu digo isso? Porque isso é um mercado, e o mercado está ativo, o mercado recebe valores no caixa, todo momento tem gente comprando. Todo momento tem gente passando o cartãozinho, o crédito, o débito, e isso vai para uma conta, né? Então, se você ingressar com uma ação imediatamente pedindo suas parcelas rescisórias, a chance do advogado conseguir o bloqueio desses valores é muito grande, principalmente porque o mercado está ativo, certo? Então, fica a dica, procure um advogado de sua confiança e ingresse com uma ação contra esse empregador aí. Mas rancho? Tá? O rancho fica difícil. O rancho é só quando receber, daí você pode ir lá comprar, tá? A gente fala com uma coisa assim, brincando um pouco, até para que o programa não fique muito pesado, mas é realmente uma situação daquelas mais delicadas do mundo. A pessoa não recebe, não tem o que comer, trabalhava no supermercado, dá vontade de entrar lá e pegar as coisas mesmo e sair. Bom, como se diz em São Gabriel, pegar na mão grande. Doutor Rodrigo, quero lhe fazer uma pergunta aqui do Mário Fernando, que mora na cidade de Encruzilhada.
Faz 15 dias que estou desempregado, pois meu contrato de trabalho terminou. A empresa até agora não pagou o meu aviso prévio, nem os meus direitos trabalhistas, além de não ter assinado minha carteira. E o Mário Fernando quer saber o que ele faz, doutor Rodrigo. Bom, Machado, telespectador Mário, a sugestão é, na verdade, que tu vai ter que entrar com uma reclamação trabalhista, requerendo, então, o pagamento das verbas rescisórias que não foram te alcançadas no tempo correto. Como já foi mencionado, a partir do término do contrato de trabalho, há um prazo fixado de 10 dias. Se esses valores não foram alcançados, terás que ingressar com uma reclamação trabalhista para valer os teus direitos. Doutor Marcelo, tem um Marcelo aqui, não é o doutor Marcelo aqui, é um outro Marcelo, viu? Ele mora na cidade de Viamão. Tive uma audiência trabalhista e no dia da audiência o empregado não compareceu. O processo foi arquivado. Gostaria de saber quanto tempo o reclamante tem para pedir a reabertura do processo. Olha, Marcelo, acontece o seguinte, o artigo lá 732 da CLT diz que quando um trabalhador ingressa com uma ação, é designada uma audiência inicial e ele não comparece a essa audiência inicial, o processo é arquivado. Se ele fizer isso por uma segunda vez, ingressa com uma nova ação, marcada uma audiência inicial, ele de novo não comparece, a partir desse segundo ajuizamento, ele teria que aguardar um prazo de 6 meses para poder ajuizar uma nova ação trabalhista. E é importante que o trabalhador saiba que, com a reforma trabalhista, inclusive, nós tivemos uma alteração que diz que, se o trabalhador deixar de comparecer à audiência e o processo for arquivado, para ajuizamento de uma nova ação, ele terá que pagar as custas, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Isso é o que diz a lei. Eu sei que o nosso Tribunal Regional do Trabalho tem declarado a inconstitucionalidade dessa parte da reforma trabalhista. Mas a lei, ela está querendo dar, digamos assim, um conteúdo mais sério ao ato judicial. Então, se você, por acaso, não puder comparecer a uma audiência, tente avisar com antecedência o seu advogado, peça a ele para tentar remarcar esse ato para que as pessoas também não fiquem ali indo para o Justiça do Trabalho, que um dia como hoje, Machado, chovendo, né, e aí o ato não sai, a audiência não sai. É complicado. Doutor Rodrigo, um telespectador que pede para não ser identificado, ele diz o seguinte: tem uma questão na Justiça há mais de 6 anos. Eu e um colega temos a mesma advogada. Ela disse que, para ele, que ganhou a questão, mas entraram com o recurso e ela perdeu. Que o processo dele está como o meu, perdido. A minha, ela diz que o processo está ainda ativo e não tem resultado ainda. E o telespectador aqui quer saber o que ele faz, doutor. Machado, essa é uma dúvida muito frequente dos clientes nos escritórios de advocacia. Nós temos, às vezes, 2 clientes que ingressam, às vezes, simultaneamente contra uma empresa. Os resultados, às vezes, saem diferentes, ou, às vezes, um resultado sai muito antes do outro resultado. Então, essas questões, essas divergências ocorrem com muita frequência. No caso da telespectadora, a minha orientação é que ela procure o advogado, tente conversar com esse advogado para que ele explique todos os passos do processo. Se porventura ela não tenha mais contato com esse advogado, nós temos a possibilidade de verificar endereço, telefone do advogado através do CNA, OAB. Então coloca no Google CNA, OAB, coloca o nome do advogado ali, vão estar os dados do advogado para que ela possa entrar em contato. Na eventual impossibilidade de contatar o advogado, a sugestão, então, é que procure uma justiça do trabalho mais próximo para que possa, então, obter todas as informações desde o início do processo, se já está em recurso, se não está, quais foram os deferimentos dentro do processo. É muito importante o contato com o advogado, principalmente. Doutor Marcelo, eu tenho uma pergunta aqui que chegou por telefone
Estava notando agora, o senhor está mais magro, doutor Marcelo. Eu não sei se é a roupa... Eu cortei o cabelo, Machado. Ah, cortou o cabelo. Não, tá, doutor Marcelo está mais magro. Bom, vamos deixar assim. O Fábio mora na cidade de Portão. Há 5 anos acionei uma empresa na Justiça do Trabalho. Meu nome e informações da ação estão sendo divulgados em vários sites e contatei alguns para remover. O Google não deu resposta, nem Jus Brasil, que alega a regulamentação da publicidade de processos judiciais. Relatei à Justiça do Trabalho e também ao TST. O que fazer, pergunta ao Fábio, para que essas publicações não ocorram mais? Isso pode estar prejudicando me recolocar no mercado de trabalho. Fábio, essa questão é uma questão bastante polêmica, ao mesmo tempo interessante e atual. Eu sei que o Tribunal Regional do Trabalho tem feito esforços para retirar o nome das pessoas desses sites de busca e tem conseguido, tá? Já diminuiu bastante as possibilidades de encontrar uma pessoa através do nome. Fora isso, o que eu te diria? Seria, imagino eu, foge um pouquinho da área trabalhista, mas seria de repente uma ação civil contra o Jus Brasil, ou contra essas pessoas que estariam divulgando o seu nome de maneira imprópria. Você primeiro notifica esses sites e pede que eles retirem determinada publicação. Se eles não fizerem isso, imagino eu que você deverá entrar com uma ação daí na Justiça Comum, na Justiça Estadual, buscando essa exclusão dessa publicação que pode ser, sim, danosa ao trabalhador. Vou só explicar rapidinho aqui por que eu falei que o doutor Marcelo está mais magro. Ele está fazendo um tratamento com a nutricionista, então... Não, pior que isso é ganhar de presente da namorada. Ganhou de presente. Então tá bom. Doutor Rodrigo, vou lhe fazer a última pergunta para o senhor e para o programa. O João, de Porto Alegre, ele gostaria de saber o que significa remetidos os autos para o órgão jurisdicional competente para processar recurso e quanto tempo demora para receber os valores a que tem direito depois dessa fase. Pois bem, Machado, na verdade isso vai depender muito do tribunal. Vamos falar aqui um tribunal regional da 4ª região. A questão de remeter para uma instância superior é exatamente o momento que tu passa da primeira instância para a segunda instância ou terceira instância. Então é a fase dos recursos. Vai depender muito do tribunal. Aqui no Tribunal Regional da 4ª região costuma demorar em torno aí 8 meses, 1 ano, para que saia uma decisão do recurso. Saindo a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, poderá ingressar com um recurso direcionado ao Tribunal Superior do Trabalho, Brasília. E aí, mais ou menos também o mesmo tempo, 1 ano e um pouco mais, para que então entre na fase da liquidação. Tive um prazer muito grande. Estamos chegando ao final do nosso programa, né? O tempo é curto, vai aumentar um pouquinho daqui a pouco. Mas tive um prazer muito grande em conversar aqui com o doutor Marcelo Armigliato Jesus. Muito obrigado, doutor Marcelo. Eu que agradeço, Machado. Está bem, assim, está mais magro. E com o doutor Rodrigo Vogelmuth. Doutor Rodrigo, muito obrigado, volto sempre. E eu que agradeço, Machado. Eu agradeço aos telespectadores também. Obrigado. Lembrando a vocês que amanhã, quarta-feira, eu estarei aqui. Vou tratar de direito imobiliário. E comigo estará o doutor Taicir Taicir. O doutor Taicir estará aqui comigo, tá? E lembrando a vocês, então, também que esse programa vai ao ar sempre às 6h30 da tarde. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.